Oi, oi, gente. Nananã. Hum, nada como a Oi, primeira vez, né? sabe que eu também nunca fiz live, né? Eu nem faço ideia como é que começa a live. Então, foi um desafio, meu primeiro desafio do ano, assim, de fazer lives. É muito uma experiência nova para o nosso Hum. caderninho. Bom, é... Bom, a gente tem 3 minutinhos ainda pro horário, esperar o pessoal entrar e eu te Uhum, apresento. Tu se apresenta, na verdade, mas eu posso abrir a ideia do projeto e a gente começar. continua. Então, no final, não sei, acho que a Zilá não vai conseguir, Tá. mas, mas o Jean vai estar aqui também, vocês vão estar aí. Ou vai, né? Uhum. De repente ela entra também. É, se ela chegar depois também não tem problema. Uhum. Minha filha tá conversando aqui atrás. Então, eu tô ouvindo. Que engraçado. Você tem uma filhinha pequenininha, eu tenho dois Dois? Quantos anos? grandões. Então, eu tenho um menino de 13, vai fazer 14, e um de 12. Eles nasceram no Hum, mesmo ano. a Foi isso que me Tainá deu. segue. Ai, gente, é muito fofo. É muito bom. Hum, E é uma loucura, porque isso faz parte da nossa biografia, né? E da nossa história, dos nossos percursos também. sim. Né? Ter filhos coloca a gente em lugares diferentes. Boa noite. É. Muda tudo, né? Muda a noção de relação, muda a noção de tudo. Né? Sim. Teu vídeo tá picotando um pouquinho pra mim. Eu acho que a internet de Florianópolis hoje tá bem ruim. Mas não sei o que acontece. Florianópolis inteira não, mas aqui no sul da ilha, pelo menos, várias pessoas reclamam. Pois é, fiquei sabendo que no sul tava com Bom, problemas. ó, a Zilá chegou, acho que eu posso abrir. É, Não bom, sei se ela então, consegue entrar. é, bom, ó, esse é um projeto que se chama Pesquisa, Criação e Formação Continuada em Dança com a Rede Municipal Estadual de Santa Catarina. Tem um nome gigante e que a gente apelidou de Dança na Escola SC. Aí, enfim, depois vocês entrem aí nos links e acompanhem tudo, mas isso vai ficar gravado também em podcast, em vídeo. Então eu dou aberto tanto em áudio quanto em imagem e passo para a Anastasia. A Anastasia pode se apresentar, enfim, ficar à vontade. Uhum. E, e é isso. Obrigado pela presença, pela participação e uma boa live para nós. Obrigada, Jean. Jean, Rodolfo, é porque eu estava com o Jean até agora conversando, aí chegou o Rodolfo agora. Beijo. Beijo. Então, gente, boa noite. Meu nome é Anastasia. Conheço alguns que estão entrando, outros não. E, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do Rodolfo, o convite do Luiz para participar desse projeto, que é tão lindo assim e que traz tantas reflexões para nós, né, enquanto pedagogos, artistas e pessoas que transitam no meio da dança. Então dá uma felicidade grande, assim, porque primeiro que eu não imaginava estar aqui nunca, assim, e de repente você tá para relatar algo que não é só meu também, né? E até foi por isso que eu chamei a Zilá para vir aqui hoje. Eu não sei se ela vai conseguir entrar, mas vamos lá, senão já entra também. Bom, gente,
que eu queria falar, assim, né? O Rodolfo, quando entrou em contato comigo, falou: Anastasia, faz um relato, vem falar um pouco da tua experiência, do que acontece, é algo bem solto, bem sem, como diz, sem formatos, assim, plataformas e tudo mais. E aí eu fiquei pensando que não tem como eu falar da prática pedagógica, eu falei em falar sobre os desafios dessa prática, sem falar as pessoas, as bases, as formações que me compõem, né? Por exemplo, como que eu vou falar daquilo que eu faço sem dizer de onde eu venho e por onde eu passei, para poder entender por onde se processa esse caminho meu, né, mas que eu vejo que é de muitos também. Então eu resolvi falar um pouquinho das minhas formações e do meu caminho, criar uma imagem do que de onde eu... Esperei só um minutinho. Jean solicitou, foi isso? Acho que eu vou chamar hoje. Deixa eu ver se eu consigo. Uh-uh. Tá, botei pro Jean. Bom, não sei se a Zilá vai conseguir entrar, então o Jean entra, e daí se a Zilá entrar, legal. Oi, Jean. Oi, Anastasia, boa noite. Tá meio travando aqui. Então tá, então só retomando assim, que eu vou falar um pouquinho da onde eu vim, da onde eu passei e o que foi me formando para poder chegar nesse papel de educadora, assim, porque não é bem formadora, porque a gente não forma ninguém, a gente faz parte de um processo, né? Então eu nasci não nasci, na verdade, cresci numa cidade do interior chamada Rio do Sul, até tem uma menina que está participando, que está lá. E na época, a minha formação, ela transitou pelo teatro, levemente, mas muito pelo balé e pelo jazz, né, que era o que se tinha na cidade. Então não tinha hip hop, não tinha nenhuma outra expressão de dança, assim, nenhum outro repertório que eu pudesse aprender se não fosse balé ou jazz, ainda mais sendo menina numa cidade do interior. Então, foi dos 3 aos 16 anos fazendo dança dentro dessas modalidades. E quando eu fiz 16 anos, eu tive uma lesão no joelho e tive que parar de dançar. Com enfim, com o médico falando que eu não poderia mais nem andar de bicicleta, assim, disse, minha filha, se tu quer continuar dançando, é só em boate, porque né, não existe mais essa possibilidade de você estar sem, como é que é, cartilagem entre um osso e o outro no joelho. E aí eu fui para o teatro. Fui para o teatro também porque era uma opção para eu poder estar estudando um pouco esse meu corpo e era movida por essa paixão de querer continuar na cena, de querer continuar interpretando, né? E dentro das universidades que tinham, e tem, né? Agora tem a UFSC, mas era a única opção que tinha para mim, né? Em 2000, então em 2000 eu entrei na UDESC e comecei a fazer artes cênicas. E aí foi uma experiência e tanto, assim, porque você começa a encontrar pessoas e começa... Não sei se tu teve aula já com a Heloísa, com a Heloísa Baurich, né? Eu tive aula com a Marisa trouxe muito do Laban, né? Que ela tem essa formação fantástica, assim. Tive aula com a Cisconeto, que dava improvisação. Tive aula com muitos professores que foram muito importantes, assim, nessa formação do corpo. Mas chegou um dado momento que acho que todo mundo passa por isso dentro da universidade, que você forma um grupo, né? Um grupo de afins.
como foi o meu caso, e na época a gente formou um grupo chamado Octus, não sei se tu já ouviu falar. Não. Não, a Octus era o Marcos Clã, tinha a Van Cleia, a Morgana, a Charlene, enfim, uma galera, assim, e a gente começou a pesquisar esse corpo. E dentro dessa pesquisa do grupo, a gente foi descobrindo, né, porque era uma pesquisa de teatro físico, e descobrindo as possibilidades de expressão no teatro através do corpo, que até então, para mim, era desconhecido. Eu não sabia que existia um teatro que, que não fosse aquele do texto, né? Aquele que você tem que ficar de frente, que você não pode se virar, com regras e protocolos que são arcaicos, assim, vamos dizer, né? Que já não dialogam mais conosco. E aí foi bem interessante, porque a gente começou a pesquisar e apresentar algumas coisas, e nesse apresentar, alguns professores foram assistir e começaram a dizer, mas vocês acham que vocês estão fazendo teatro, mas isso não é teatro, isso é teatro-dança. Não, vocês estão dançando, né? Não, o que é isso? O que vocês estão fazendo, né? Alguns diziam, o que é? Vocês estão... Querendo encaixotar. Encaixotar, exato, Colocar botar dentro de ismos, istas, né? E você cria caixinhas, assim. E a universidade, ela tem um papel fantástico porque ela te abre a porta para pesquisa, né? Você não tem... você lida com a sua vontade, né? Você está aberto e você foca a sua pesquisa nisso. Então, durante todo esse percurso da universidade, assim, todo mundo tem as mesmas matérias. Porém, dentro daquela matéria, você foca para aquilo que é interessante para você. E que é o que você está buscando, né? Que é o que te, digamos, sacode o coração, assim, né? Que é o que te impulsiona. E aí, beleza. E aí, no meio disso tudo, aparece a dona Zela Muniz, né? Para dar a técnica de dança, e ela faz um boom. Por quê? Porque ela começa a trazer uma outra prática pedagógica, uma outra forma de ver o corpo, de dialogar o corpo, de acionar esse corpo, que até então, até dentro da universidade, a gente não tinha acessado ainda, né? E foi uma época efervescente, digamos, dentro da UDESC, porque vários grupos nasceram dali e todos roubavam aulas da Zela Muniz, assim, porque realmente eu acho que isso aconteceu entre vocês também, depois que ela voltou, né, uma outra forma. Até nas práticas corporais ainda se tinha uma busca, assim, de pesquisar presença, mas, né, sempre a partir de um padrão, tinham as técnicas, mas não trazer essa pesquisa da improvisação como uma técnica. Então, a improvisação para nós era vamos lá improvisar, né? Mas aí chega lá e diz, não, mas espera aí, existe, né? A gente fala de improvisação não de qualquer jeito, não é fazer qualquer coisa, né? É uma maneira de pensar esse corpo, é uma forma de você se colocar. E, enfim, foi isso, assim, e isso modificou bastante a nossa pesquisa, e a gente continuou com a Octus ainda durante toda a formação. Quando finalizou a formação, né, em 2006, 2007 eu me formei, mas no meio disso eu engravidei, então teve aqueles delays de tempo, assim, nascer filho e engravidar de novo, né, que nem eu estava falando aqueles hiatos. Então, e daí tu começa a olhar para a tua vida e dizer assim, nossa, eu queria ser artista, né? Eu queria só viver do palco, eu queria pesquisar profundamente isso, porque você sai movido, né, pela paixão, mas não, a vida te coloca em lugares, né? E daí entrou o quê? Entrou esse lugar do pedagógico mesmo. Tá, então vamos dar aula. E surgiu nisso uma oportunidade para mim.
que na época eu não avaliei dessa forma, no sentido de, nossa, vou pesquisar a pedagogia, porque nunca foi o meu foco foi a cena durante a universidade. E aí abriu essa brecha, assim, de, uou, vou dar aula. Eu lembro que eu fui dar aula no DAC. No DAC é o Departamento Artístico Cultural da UFSC, dentro de uma oficina, que é uma oficina para adolescentes, né? E esse foi o meu primeiro, assim, tiveram várias outras experiências, estágio, eu dei aula na rede municipal, né, mas tudo como um projeto, eu nem lembro como é que eles chamavam na época, mas era um projeto à parte, sabe, um contraturno, então iam as crianças que queriam, tu desenvolvia pequenos projetos ali enfim, para preencher uma carga horária, e era bem interessante, mas tu não tinha espaço, não tinha infraestrutura, tu tinha que lidar com, enfim, com N problemas, assim, né, aluno que não ia, aluno que chegava com fome, aluno que ficava batendo, sabe, outras questões que não a arte, mas a gente tinha que lidar com aquilo. E no DAC, o DAC era um outro contexto. Qual era o contexto do DAC? Era uma oficina que acontecia 2 vezes por semana, dentro do teatro da UFSC, do teatrinho da igrejinha ali, né, com adolescentes que chegavam com vontade de aprender teatro, entre 13 e até 18 anos. E eram 3 horas de aula, né? 2 vezes, então 3 horas na terça, 3 horas na quinta. Eu tinha o teatro inteiro à disposição, então eu podia brincar com as luzes, eu podia brincar com o espaço da plateia, eu podia levar todo mundo para fora, eu podia entrar, eu tinha uma liberdade para lidar com a pedagogia, né? De uma forma solta, assim. Então eu experimentava muito com eles, eu trazia jogos, mas eu trazia também muito do que eu vivia nesse lugar de criação, né? Que era o lugar foi por onde eu transitei na universidade. E paralelamente a isso, eu também estava dentro de 2 outras companhias, que era a Honda, né? O Honda Grupo da Zilar, e a Atriz, que foi uma outra companhia que a gente formou, assim, fundou, era eu, a Diana Gilardeng e a Michele Pereira, só que daí agora, não, enfim, durou um tempo, a gente fez 2 projetos, trabalhou muito com pesquisa, e depois a gente separou, mas continuou, enfim, continua, né, tá aqui, tá no corpo. Então, todos esses pontos, fala. Anastácia, o teu vídeo tá travando um pouco para mim, não sei se tá travando para mais alguém que tá acompanhando a live, mas ele tá meio que dando umas travadas, assim. Não, para mim tá tudo Pode bem. ser a minha internet também. Então, se alguém estiver acompanhando, puder responder aí. Para mim tá bom, mas eu tô vendo vocês tranquilos. Tá, beleza. Então pode continuar. Eu queria só também aproveitar essa pausa que eu fiz, porque tava travando bastante. E só para quem está entrando, eu queria queria só resumir rapidamente até onde a gente parou aqui. A Anastácia, ela é professora de dança aqui em Floripa, né? Dá aula no Anabá, é isso? Isso, na verdade eu sou eu sou professora de segunda escola de expressão corporal, assim, eu fui contratada para expressão corporal. E teatro. E a Anastácia estava contando para a gente um pouco desse processo, né, de fazer aula de dança quando era mais nova e procurar uma opção para continuar os estudos e encontrando no teatro até encontrar estar nessa encruzilhada entre o que é teatro, entre o que é dança, entre o que é teatro-dança, teatro físico, até onde ela vai começar a destrinchar um pouquinho mais e, enfim, pode continuar, só queria resumir rapidamente para quem está entrando agora, assim, para as pessoas ficarem mais por dentro. Que está dando eco, eu não... Eco
de nós, será? Da gente falando? Pode ser porque tu tá sem o fone de ouvido. Eu não tenho. Então vou ficar mais quieto. Vou deixar só tu falando, então. Tá bom. Então, o contexto da oficina era trabalhar teatro com adolescentes, né? E o único objetivo que eu tinha, assim, meta, né? Não digo nem objetivo, era meta mesmo. Você tem que fazer, né? Dentro desse lugar, desenvolver uma peça teatral e apresentar no final do ano, né? Então, fora isso, eu tinha liberdade para percorrer o caminho que eu quisesse com esses jovens e o tempo que eu quisesse, porque na verdade eu tinha muito tempo, né? Você ter jovens 3 horas, né? Durante 3 horas, 2 vezes na semana, interessados em querer aprender, buscando teatro, querendo desenvolver o corpo, realmente é um privilégio, né? É um lugar assim que você ocupa de responsabilidade e privilégio, porque tá todo mundo ali entregue, vamos dizer, para você, né? É uma senhora responsabilidade. Mas foi um presentão, porque foi ali que eu comecei a pesquisar e fugir um pouquinho desse teatro convencional, né? O teatro que eu aprendi, que não era o que eu queria passar, e tentar trazer esse teatro do corpo, essa cena dançada, sabe, essa dança falada, brincar com esse corpo de forma que não categorizar isso é teatro, isso é dança, né? Mas tentar desenvolver com eles um processo que eles tivessem consciência do corpo, trabalhar sensações, óbvio, e liberdade de criação, né? Muita liberdade. Então a gente trabalhava assim, improvisava muito, trabalhava planos, trabalhava tempos. Eu saía com eles para festival. Então foi um momento assim muito rico no meu processo de professora, porque eu pude ali tentar, não digo formatar, mas experimentar formas de construir essa pedagogia, né, com os alunos. Porque a gente não tem, né, dentro das artes cênicas, esse embasamento da dança, assim, a gente tem essa construção do corpo e da pedagogia teatral, né? Então eu brincava com isso. O que é pedagogia teatral e onde eu posso jogar ela para o corpo? E daí o corpo para onde vai? E eu ia fazendo essa onda, esse balanço. Aí, beleza, foram 8 anos de trabalho, que foi riquíssimo, assim, no final eu já estava dando mais de 2 vezes por semana a aula, a turma aumentava, eu não tinha que mandar a gente embora, porque tinha gente com 21 anos de idade lá dentro ainda, tipo, deu gente, não é mais adolescente, né? E tinha gente de 13 anos querendo entrar e não podia. E aí, em 2014, aconteceu do professor dessa escola que eu dou aula agora, que é a Escola Nabá, que era o professor de teatro, sair para um ano sabático, né? Ele tinha dado aula há muito tempo, então ele resolveu ficar um ano distante, assim. E aí, nessa distância, precisava-se de um professor de teatro. E eu era mãe da escola, então o professor, enfim, o professor que leva a turma, porque lá a pedagogia é diferente, então é um professor que dá aula para essa turma do 1º ao 8º ano, né? E esse professor do 8º ano foi atrás de um professor e chegou numa professora, que fui eu, né? Porque eu já trabalhava um tempão com adolescente e fui me descobrindo ali, assim. Na verdade, todo esse processo foi um processo de paixão, assim, de conquista, né? Pela pedagogia, essa coisa de eu entrei não porque era não era o meu foco inicial, mas é como se aquilo me agarrasse, assim, vem cá,
sabe? Os alunos me agarravam, né? O interesse deles me agarrava, a vontade deles de aprender me agarrava, né? E aí eu entrei no Anabá para fazer teatro. E assim, é muito louco isso, porque como eu tinha passado por todo esse processo nas oficinas, quando você chega na escola, você pensa, uau, agora eu vou poder experimentar tudo isso dentro da escola, né? Eu já tenho uma bagagem, já tenho uma, uma forma, sei lá, sei lá, um know-how, vamos dizer assim, né, na pedagogia, e vamos lá. E, na verdade, assim, é outra história, né? Aí você entra num cenário completamente diferente, assim, blum, carteiras, né? Espaço zero. Então, você chega, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir aquela sala, assim, gente, tira a carteira, põe tudo para o lado. Então, aquele movimento da escola, que já é outra questão, né? Isso é uma questão. Os alunos que chegam e que. Ai, teatro. Ai, o que a gente vai fazer hoje? Né? Ao mesmo tempo, aquele. Ai, professor. Então, assim, é uma turma híbrida no sentido de você ter, ter opostos dentro da sala, né? Você tem que manter uma aula que mantenha todo mundo atento, que alimente aquele aluno que está super interessado e que resgate lá do fundo do poço aquele que não quer fazer nada, né, gente? Então, assim, isso de cara foi o primeiro desafio, assim, tipo, tá, e agora, né? Qual é o meu papel aqui? É ensinar teatro, é motivar esses seres, é criar uma conexão, enfim, outra coisa, né? A obrigatoriedade, tu tem que montar uma peça. Tá, até aí não difere muito da oficina, porém você tem que montar uma peça dentro desse contexto, com esses seres, né, que mesclados, híbridos, e, e ao mesmo tempo, num fragmento assim de tempo, né, que tu não tem tempo. Assim, ou você foca e diz, não, tá, vamos lá, porque não dá tempo para o experimento, para ele chegar e dizer assim, ai, não, agora eu entendi, tá, presença, né, fazer exercícios de sensibilização. Eu tentei muito no início, mas chega uma hora que tu diz assim, bom, agora falta um mês para apresentação e eu não entrei no texto ainda, ele tem que decorar o diacho do texto, e, né, e como é que como é que eu vou fazer jogo? Como é que eu vou... E aquilo vai vindo, assim, né? Enfim. Então, são essas diferenças que fazem você começar a questionar também o seu método, a sua forma de, de aplicar ou de construir essa pedagogia, né? Foram... Fala. E o processo também, na universidade mesmo, ele é muito diferente da escola, assim, né? Ou quando a gente vai dar uma oficina, por exemplo. Ali no próprio teatro, quando a gente vai fazer aula e a gente está em 30, 40 pessoas, 20, sei lá, numa sala, estão todas, em teoria, estão disponíveis, aliás, né, para fazer aquilo, e tá todo mundo super animado, e tá todo mundo super com vontade. E aí, quando tu traz dessa hibridez da turma, entre gente que não quer fazer, entre gente que quer fazer, entre gente que até quer fazer, mas quer ficar no celular, ou gente que não quer fazer, mas fica super curiosa e interessada no que está acontecendo, mas não quer demonstrar. E é uma coisa muito flutuante, assim, a gente tem que estar sempre meio que dando conta, né, de todas as situações. Você vira um... Você vai ali, né, balanceando, digamos, né, os teus alunos, porque, enfim, tem que chegar lá. Tem que chegar Uma lá no coisa que apareceu aqui no comentário, que foi a Lisa que falou, que isso é realmente bem frustrante, ter que apresentar. E aí eu queria já aproveitar essa fala da Lisa e falar para ti sobre processos e sobre resultados, assim, como tu vê essa relação
dentro da aula de artes e a escola principalmente, né? Porque a oficina, como tu disse, as pessoas estão um pouco mais inteiras, então tem um processo mais gostoso e de sensibilidade também, e de aproximação dos participantes, mas a escola é um outro contexto, né? Então, nesse primeiro momento, assim, de 14 até 2018, né, acho que foi 15, na verdade, que eu já não lembro mais, que era só o teatro que eu levava, né, e esse teatro do oitavo ano, porque, deixa eu dar um contexto um pouquinho da escola, né, a escola é uma escola que tem a arte como base e que valoriza isso, né? Só que tem o formato da escola, de escola, tem as bases, né? Então você tem que dar aquele número de horas. Tudo isso é muito, muito difícil de lidar até para a gente, enquanto professor, que quer dar um espaço maior. Assim, a gente tentava criar espaços outros. O que eu via é que muito do processo para esses adolescentes do oitavo ano ficava faltando a vivência, ficava faltando esse essa consciência, sabe, o jogo, trazer mais do brincar, sabe, antes do que é a apresentação, porque a apresentação não é nada, é uma parte do processo, né? A gente, como artista, sabe muito bem, aquilo ali é um ponto no meio de um livro gigante, porque nem a apresentação em si, ela se fecha em si, ela se transforma o tempo inteiro. Então, eu via que era um momento que era positivo em alguns aspectos, porque eles passavam por aquela vivência, né, que era o objetivo da escola, e é o objetivo da escola, né, fazê-los construir um trabalho enquanto turma, construir um trabalho em conjunto, fazer essa experiência de palco. Enfim, tem várias outras questões que a pedagogia traz para o teatro nessa época, tá? Então, enquanto pedagogia Waldorf, vamos dizer assim, eu via que o processo ele estava completo. Porém, enquanto professora de arte, de dança, eu via que faltava mais, porque eles podiam, sabe? Enfim, em 2019 foi quando eu fui chamada para, daí sim, é fundamental. A Elisa perguntou se é fundamental. Ah, não perguntou. Falou. Ela falou ali em cima, né, que a escola parece que só nos percebe. Os processos se perdem. E, na verdade, é o mais rico que existe. O mais rico que existe dentro da escola é o momento de processo. Onde os alunos estão inteiros, é onde você cria essa conexão com eles, onde você cria um campo que é riquíssimo, assim. Mas, enfim, e a gente percebe também, bem rapidamente, a gente percebe também que mesmo escolas particulares, e ainda com um viés mais progressista, né, ou as particulares que, enfim, são mais de elite, e as escolas públicas, elas acabam sendo influenciadas por uma mesma estrutura, né, digamos assim, e que ela acaba meio que sendo engessada, digamos assim, né, essa coisa de dar nota, do resultado. E para a gente que trabalha com dança, com teatro, com artes no geral, entende que o processo ele é muito mais importante, talvez seja mais importante do que o resultado, né? Sim, com certeza. E não só da estrutura, vamos dizer, do MEC, enfim, tudo isso, mas da sociedade também, né? Porque tu tem os pais que querem aquilo, que querem ver os filhos lá. Né? Então, eles cobram isso, eles criam expectativas também sobre, né? Enfim, embora o processo do teatro ali seja muito lindo, assim, eu vejo que tem um envolvimento muito rico, né? Todo mundo se envolve, é algo bem, bem específico. Em 2019, eu fui chamada daí para ser contratada pela escola.
mas daí para dar aula no ensino médio, a partir do 9º ano, do 9º ao 12º, daí como professora de expressão corporal. Porque nem eles sabiam que os alunos precisavam de corpo, né? Eles disseram, nossa, eles estão precisando se movimentar, eles precisam se expressar, a gente sente isso, né? E aí eu fui chamada e eu falei, nossa, expressão corporal, né? Eu vou ter que elaborar alguma coisa, porque também pedagogicamente a escola olha para esses seres, né, de cada idade, de uma forma diferente. Né? O que é o aluno do 9º ano? O que é o aluno do 10º ano? Quais são as características desse corpo? Né? Quais são... qual é a parte do desenvolvimento agora do ser, né? Porque tem uma visão mais integral desse aluno. E aí eu fui dar a expressão corporal e foi muito interessante, porque ali, foi ano passado, né? Esse ano eu também tô, mas aí é um outro, não dá nem para falar ainda. Mas não tinha cobrança da apresentação final, né? Não tinha dentro dessa matéria algo que eu tivesse que mostrar no final. Então a gente criou muita coisa. A gente conseguiu construir muita coisa. Por quê? Porque os alunos vinham até mim pedindo para criar a partir de poesia, porque eles queriam apresentar. Entende a diferença? Enfim, ou eles chegavam, aí tu lida com o corpo de outra forma. Os alunos chegam, por exemplo, depois de 5 horas de aula, depois do almoço, primeira aula da tarde, tu vai dar aula para uma turma de 9º ano, 15 anos de idade. Aí eu tô lá na sala, vão chegando, eles não chegam caminhando, eles chegam se arrastando, né? Eles chegam, eles vão se carregando, assim, o peso daquele corpo é grande, né? Aí como que tu chega numa aula dessa, que tu já na verdade tá preparando, com algo pronto, né? Então, foi um momento que eu pude explorar muito, até, enfim, essa coisa de trabalhar com o corpo como corpo, né? O corpo, quem é que chegou? Ah, chegou um aluno cansado, então vamos trabalhar com esse cansaço. Ah, tá todo mundo, né, pesado, fazendo digestão, então tá, então vamos lá, deita, né? Qual é o peso desse corpo? E aí é outro processo, né? Você não tem que apresentar, você começa a se conectar com esse corpo de outra forma, começa a se perceber de outra forma, começa a se relacionar de outra forma. É muito gostoso isso, porque daí eles acordam, né? E você vai trabalhando a partir do que eles te trazem e do que eles querem. Às vezes eles chegam fofocando, né? Criando mil intrigas. Então vamos trabalhar intriga na sala de aula. Tá, o que é intriga? Né? Chegam se empurrando. Beleza, vamos se empurrar então. Né? Como é que se empurra sem se machucar? E como é que se puxa? E, enfim, a partir disso você vai desenvolvendo e trabalhando todos os elementos da dança, todos os elementos da cena, do corpo, de níveis, de tempo, de ritmo, de espaço, né? Possibilidades que esse corpo apresenta, né? E como isso tudo, é isso mesmo, ativar o desejo de dançar, de se mover. Como isso tudo cria dramaturgia. Como isso tudo se relaciona, se transforma em algo que eles têm vontade daí de mostrar, porque é o que eles estão falando. E eles não estão falando, eles estão falando, né? Eles estão, sabe? Eles estão dizendo, o corpo deles está falando, está gritando. Isso é muito lindo, porque daí é outro processo. E a partir disso, desperta o interesse deles, né? Vários alunos
Vários alunos, depois das aulas, foram procurar aula de dança, foram procurar aula de teatro, né? Alguns alunos foram para agora 12º. Até ontem eu estava rindo, porque eu achei que a live era ontem, né? Não sei se o Rodolfo comentou. E aí não era, enfim, foi engraçado, mas aí no meio disso tudo, uma aluna minha entrou em contato do ano passado perguntando se eu tinha guardado os vídeos, porque de vez em quando eu filmava e mostrava outras possibilidades do mesmo, né? E, e daí foi interessante porque daí eu fui rever o que eu fiz com aquela turma, porque a gente vai fazendo e vai perdendo, né? Assim, o processo ele acontece, ele é o acontecimento, né? E dentro desse acontecimento você trabalha questões enfim, os elementos todos da dança e do teatro, do jogo, da cena, do corpo, mas eu não ia ticando ali, tipo, hoje eu vou trabalhar tempo, então fazer uma aula só sobre tempo, né? Não era isso. E E daí, olhando o processo dela, é que eu pude perceber, nossa, era final do semestre, assim, a gente tinha um mês de trabalho, a gente começou a trabalhar só o empurrar e o puxar. E a gente passou um mês trabalhando empurrar e puxar. E daí formaram-se duplas, trios, né? Porque eles dançavam e se relacionavam e nascia a dramaturgia, eles viam, eles conseguiam dialogar, né? Eles percebiam. Imagina, né? Tu ter uma turma de, sei lá, 15 alunos, porque a gente dividia essa turma, se olhando, porque eu separava para eles se verem, e daqui a pouco tu tá vendo, assim, dois corpos ali se movimentando, e eles rindo, porque tinha dramaturgia ali, né? Então eles já estavam conseguindo identificar e fazer leitura desse corpo a partir do que eles estavam improvisando, era muito gostoso. E aí, enfim, eu pude rever isso ano passado, ontem, porque por conta dessa aluna que veio me pedir que ela estava morrendo de saudade das aulas de movimento e tal, e eu mandei para ela de novo. Enfim. Então, assim, Tu comentou ali um pouco sobre, e até o Rodolfo falou sobre criar iscas para se atrair, né? E como essa, eu fico pensando também no Paulo Freire, assim, né? Quando ele fala sobre uma educação que vem, a escola, por exemplo, né? Que é uma educação que vem de fora para dentro, que tenta entrar na cabeça, no corpo dos alunos e das alunas de uma forma bem incisiva. E de como a gente só sensibilizando os alunos e entrando um pouco na onda deles, né, despertando essa curiosidade que parte de dentro para fora, a gente consegue de certa forma conduzi-los também, né, para as atividades, para as aulas que, enfim, a gente tem interesse. sim, é bem isso. Tu cria iscas, mas tu joga isca às vezes, e às vezes tu tira dali, né? Tem os dois lados. Às vezes não dá certo, né? Às vezes você cria, às vezes você, opa. E é muito interessante, porque daí, como pedagogo, o que você tem que desenvolver? Né? Você tem que trabalhar muito a tua percepção, a tua sensibilidade, a tua forma, né? Não forma, mas o teu estado em sala de aula, ela é de muita presença. Ela é tão presente quanto uma apresentação, né? Uma improvisação, uma apresentação improvisada, em que você tem que estar atento ao jogo da cena, né? E isso a gente, bom, na aula da Zilá vocês, né, nas aulas de improvisação trabalham muito isso, e na companhia a gente trabalha muito isso, que é exatamente o quê? É perceber, é olhar, é escutar o que está acontecendo, é ver o que o entorno te sugere, né? O que ele pede, o que ele está pedindo ali, né? O que aquele aluno está precisando ou está querendo fazer hoje. E como a partir daquilo você vai, opa, então tá, vamos lá. Conduzindo, você não é aquele professor que chega e diz, então tá, agora é aula de dança, todo mundo de pé, levanta. Pô, desculpa o palavrão, mas assim, não dá, gente, né? Não tem mais isso, né? Que corpo é esse que chegou na minha aula? Né? Eu cheguei
Eu cheguei a ter alunos que tinham, a maioria dos meus alunos eram aqueles que chegavam antes, aqueles que têm um problema, né? Aquele que tem problema que, enfim, mas é uma loucura, assim, porque o que é esse aluno que tem problema? Na verdade, é aquele aluno que quer ser ouvido, né? E aí, se você abre esse lugar para escutar, para ver, para perceber esse, esse aluno, ele se sente acolhido, ele se sente visto, ele se sente valorizado, né? E esse espaço de acolhimento é o espaço que daí tu consegue trabalhar sem incluir, né? Agregar, você traz o aluno para dentro da sala de aula, né? Você não exclui, porque senão eu estou botando um formato, e aí quem não segue o formato está fora, né? Se você não segue o passinho, digamos, você está fora, né? Que passo é esse? Que história tem espaço? Que história eu conto a partir desse passo? Que passo que eu crio, então, né? É muito gostoso de você perceber a pedagogia a partir desse outro lugar, assim. Isso não quer dizer, tá? Só para deixar claro, não é jogar uma bomba, não é excluir a questão do repertório da dança, sabe? Mas é ativar nesse aluno o interesse, a curiosidade, a vontade de se mover. É mostrar que o corpo dele fala, que o corpo dele também é dança, que o corpo dele também expressa, né? E que também é possível que esse corpo baile por fora, sabe? Isso é muito legal, sabe? É outro processo, assim. Uhum. Tem várias pessoas ali comentando, a Zilá comentou bastante também, Rodolfo falou para todo mundo invadir a aula da Zilá. É verdade. O Vini falou uma coisa bem importante, que é, às vezes, só de mudar o mecanismo de linguagem para algo não verbal já dá conta dessa escuta, né? E daí eu queria que tu falasse, assim, um pouco disso, assim, do que tu se utiliza nas tuas aulas de expressão corporal que podem conduzir só com a força do teu movimento, da tua dança, não sei. Conta pra gente como é que é essa experiência, assim. É tanta coisa, né? Às vezes, olha, eu já levei aula só com cheiro, sabe? Já levei aula com textura, né? Teve uma aula uma vez que eu levei vários sacos. Foi engraçado, assim. Mas geralmente eu trabalho com o que eles me trazem, sabe? Dificilmente eu levo pronto. Mas essa aula foi bem interessante, que eu levei vários sacos de preto, assim, de lixo pequeno, com coisas diferentes dentro, e cada um pegava uma, e eles iam, né, sentindo peso. Por exemplo, né? Eu tô dando, assim, um exemplo, mas na verdade tem trilhões. Então tá, esse é o peso. Como é que é esse peso no teu corpo, né? Porque um era algodão, o outro era uma pedra, o outro era areia, o outro era, enfim, nada, era ar, o outro era um balão, e tu não sabe o que tem lá dentro, né? Que forma que tem isso aí que você está entrando em contato agora, né? Me fala, mas não me fala, me mostra, vai, traz para o corpo. Então, tudo isso eles iam trazendo também, né? Qual é a textura disso? Qual é o movimento que isso tem? Isso tudo sem ver, aí só tocando, só tateando, né? Isso era foi uma forma de levar que foi muito gostosa. Teve uma turma que, que passou por um processo de teatro de sombras e eles tinham passado por uma crise, assim, porque vários alunos saíram e outros entraram e eles estavam precisando sabe, assim, de contato, sabe? Eles estavam um pouco distantes. Eles eram muito unidos, era uma turma muito unida, muito, 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 mas estava muito distante. Então eu comecei a trabalhar com eles e eles eram uma turma muito tagarela e não estavam falando entre si. Então eu comecei a trabalhar só caminhada e olhar com eles. Ah, é legal, olha só, hoje não pode sentar, vamos só caminhar, vamos se olhar um pouco, vocês acabaram de chegar, vamos, né, movimentar, trazer um pouco de vento para cá.
E aí, a partir do olhar, eles iam. Aí eu conduzo muito pela fala também. Então, agora eu vou aproximar o meu olhar, vou distanciar, vou parar, vou olhar alguém. Né? E isso foram várias aulas, rendeu muitas aulas. Só o olhar, até tocar. E aí eu toco. E daí no final, eles já queriam estar se tocando. E daí já veio o abraço. E daí quando chegou no abraço, o que que esse abraço faz comigo, né? Como é que eu sinto esse abraço? Esse abraço é lento, ele é forte, né? E a partir disso, que bom, no final eles construíram uma coreografia de abraços, logicamente, porque não tinha como não ser, né? E, e a partir dessa coreografia eles quiseram apresentar para os pais deles, né? Essa dança dos abraços que eles construíram. E foi um... Eu fiquei assim, ai meu Deus, sabe quando fica... Tava lindo, mas você pensa assim, nossa, porque era... Né? Era aqueles corpos todos e vários tabus. E você pensa, nossa, como é que eles vão receber isso, né? Como os pais vão receber? E foi lindo, assim. Foi demais. Enfim, foi demais porque eles se sensibilizaram, eles viram o quanto eles precisavam disso. E tinha muitos tabus também em relação ao corpo, à roupa, a não sei o quê, ao menino que toca na menina, sabe? Essas questões que acontecem na aula e na escola, do que pode, o que não pode, e eles queriam quebrar isso. E eles quebraram com os abraços. Se abraçando, fazendo um montinho, se separando, trazendo o público para dentro. Essa foi uma experiência, né? Entre outras. Mas é gostoso, assim. E, Nastágia, o Rodolfo tá lembrando aqui bem rapidinho que a gente tá tendo no máximo uns 10 minutos até o final dessa live. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre essa tua relação... putz, esqueci que ia perguntar, tava aqui na ponta da língua. Ai, ai. Vou aproveitar e ler aqui. Vamos ler um comentário da Johnny aqui. Eu tô lendo porque vai ficar tudo gravado no Spotify e aí a gente já aproveita essas deixas aqui, porque Tá. Eu não tô... que a gente tá falando, já vai ficar gravado de qualquer jeito, né? O trabalho com a arte é curador, com o corpo mais ainda. Imagina a memória guardada e poder trocar com o outro as memórias desse outro. Muito lindo, que delícia ouvir teu depoimento. É bem isso. É bem isso. E eles têm história, né? E eles veem tudo de outra forma, assim. Isso é muito rico. Dar voz para esse jovem é muito... Lembrei que eu ia te perguntar, a escola, a Anabá, a escola que tu trabalha já tinha então um processo com o teatro, com uma ligação muito forte com a arte, e eu queria saber, primeiro, como que está sendo lidar agora, nesse momento de pandemia, se está rolando aula e tudo mais, e como é que foi o processo depois da tua permanência na escola, como é que eles lidam contigo, tu fala que eles já têm vontade de chegar pedindo para ti para apresentar, mas quero saber assim um pouco do que aconteceu nessa tua entrada também, então, e o que mais tu quiseres falar também. Então, na verdade, eu entrei por um pedido dos alunos, né? Porque como eu levei vários oitavos anos, o oitavo ano ele não tem um professor contratado pela escola, ele é um contratado pelos pais, né? E aí os alunos saíam de lá e eles queriam continuar fazendo teatro, né? Eles queriam continuar fazendo aquilo que eles faziam, o que era aquilo, né? E daí quando surgiu quando o ensino médio percebeu que estava precisando, né, que, nossa, eles precisam, aí os alunos já pediam para eu voltar, então foi uma coisa que já cheguei, né, e, na verdade, eu já estava na escola também. E aí, o que tu perguntou? Ah, desse ano, né, esse ano eu acho muito, eu estou trabalhando teatro com eles, é outra relação, é outra história, assim, não dá para comparar o presencial com esse mediado, né? Eu busco isso e, assim, eu vejo que, de alguma forma, a gente consegue trabalhar.
mas não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo... Eu sinto que é um ano que a gente tem que dar valor a outras coisas, sabe? É um ano que está muito, muito, muito distante, assim, gerando muitas... Eu vejo muito aluno depressivo, assim, e eu fico mais preocupada com isso, em querer, né, dar vida para ele, trazer isso de alguma forma, do que, às vezes, enfim. É muito... A gente está dando aula num formato bem reduzido, então muitas coisas eu mando por ensino à distância, né? A gente encaminha as atividades e tem retorno, mas é outra relação, né? Eles, eles me pedem, professora, que saudade das aulas. Vários me mandam mensagem, né? A gente faz brincadeiras e cria jogos, alguns jogos pelo Zoom. E o Zoom é uma plataforma que ainda te dá uma liberdade, né? Consegue criar, assim, você... Então, sei lá, eu tô me sentindo, tipo, saindo da faculdade, entrando no DAC de novo, assim, com o Zoom, né? Tipo, como é que eu vou fazer aquilo tudo agora aqui, nesse formato, assim. Mas tá lindo, a gente tá terminando agora o teatro, e daí o teatro desse ano, do 8º ano, que eu também tô levando, a gente tá fazendo um teatro, a gente tá chamando de docudrama, que é um documentário onde eles estão chorando todas as misérias, assim, estão falando tudo que eles estão sentindo realmente, né? E estão criando cenas em cima disso. Então, sim, tem o texto ainda, né, tem essa questão, mas tramado nisso, eles estão trazendo também todo esse lado de, tá, mas que lugar que eu tô agora? Era isso, né? O que tá vivendo dentro de mim, né? Então, a gente tá trabalhando, eu estou trabalhando muito com isso, assim. Dou aula de teatro sombras também para o 10º ano, que foi um outro processão, assim. Foi bem, bem diferente, porque cada um trabalhou isolado, e o teatro sombras é um processo todo, né, silêncio, escuro, todo mundo junto, cada um fazendo uma coisa, então foi um outro, sei lá, eu estou experimentando ainda, sabe, Jean? Tá bem, bem diferente. Massa. Bom, Anastasia, a gente já está chegando no final. Eu vou agradecer, mas me despedindo, vou deixar tu terminar a live. Só não queria deixar de lembrar a todos que estão acompanhando que agora às 8 vai acontecer a oficina pelo Zoom para os residentes, e aí aberto para todo mundo lá pelo YouTube. Uhum. E também lembrar, Anastasia, de salvar essa live a hora que sair, que está eslogada no Dança na Tá, Escola, tá? E aí tá bom. deixo contigo aí para terminar. Vou fechar aqui, tá bom? Beijão, obrigado pelo papo. Obrigada, Jean. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer, assim, poder falar e estar com vocês aqui. Poder, sei lá, compartilhar um pouco, né, dessa história. E agora vai ter a aula do Natan, do Prof. Natan, que eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que é bem importante que todo mundo vá para lá. Queria agradecer de novo a presença da Zilar, do Jean, o convite do Rodolfo e do Luiz. Tá bem? Boa noite, obrigada por tudo. Um beijo e eu vejo vocês daqui a pouquinho.